Olá, meus amigos, mais uma vez eu cumprimento a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus, do teu amigo e irmão Márcio Leite. Hoje são exatamente dia 18 de junho de 2023, para a glória de Deus. E mais uma vez estamos aí nesse domingo agraciado por Deus, me encontro trabalhando, mas graças a Deus esta oportunidade, esse momento de falar para você do amor de Cristo. Uma mensagem para você, para mim, para todos nós. Você aí, você que anda muito preocupado em querer saber se os mortos podem ouvir a tua voz, ou até mesmo que sabem o que você está fazendo, não se preocupe, meus amigos. Não se preocupe com os mortos, aqueles que já descansam em Deus. Não se preocupe com os mortos. Deixe que os mortos, o Senhor julgará. O Senhor fará aquilo que é necessário. Ao invés de nós nos preocuparmos com os mortos, querendo saber se eles estão em consciência, se eles sabem de alguma coisa sobre nós, não se preocupe. Os vivos estão aí. Se preocupe com os vivos, porque os vivos, eles estão ao teu lado pedindo você socorro, estão pedindo para você estender as tuas mãos para eles, para que possa socorrer dentro daquilo que é possível você fazer por eles. Não se preocupe. Lembre-se, apenas se preocupe com os vivos. Se preocupe em ajudar os vivos dentro da tua possibilidade, porque os mortos, cabe a Deus julgar, cabe a Deus fazer aquilo que lhe apraz. Sabe por quê? Você e eu, muitas vezes nós nos preocupamos com os mortos. Ah, será que os mortos estão nos ouvindo? Será que os mortos estão em plena consciência? Ou não sabe mais nada? Não importa nós querer saber disso ou aquilo. O mais importante hoje é você querer saber dos vivos, porque os mortos perseguem-se o juízo. Cabe somente Deus saber o que haverá de fazer sobre eles. Lembre-se, aqueles que partiram, foram embora, não se encontram mais nesta terra, pisando com a planta dos pés no solo desta terra, está na mão de Deus. Eu não posso falar que eles foram nem para o céu e nem para o inferno, apenas posso dizer através da palavra de Deus. Eles estão na dispensação do Senhor. Os mortos não podem ouvir a tua voz, não podem ouvir, ver ou saber o que você faz por eles, mas somente Deus tem o poder de ouvi-los. Você sabia que quando Caim matou Abel, o sangue do nosso irmão Abel, somente Deus ouvia o sangue de Abel clamando a ele desde a terra? Livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo 10. Isso, livro de Gênesis, capítulo de número 4, verso 10. A Bíblia chega a dizer para mim, para você, para nós, que mesmo Abel estando morto, o sangue de Abel clamava a Deus desde a terra. Então lembre-se, somente Deus pode ouvir a voz, somente Deus pode falar com os mortos. Lembra também do rico e Lázaro, que o rico morreu, o pobre também, o Lázaro morreu, e somente houve conversa entre eles e o pai Abraão. Os que estavam aqui embaixo, os irmãos do rico, a família de Lázaro, não ouvia se Lázaro estava bem ou estava mal. A família do rico também não sabia se ele estava bem ou estava mal, porque os mortos não comunicam com os vivos, mas somente Deus pode comunicar com aqueles que morreram. Então Deus, ele ouvia a voz de Abel clamando desde a terra. Livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo 10. Caim, Adão, Eva, eles não ouviam a voz de Abel clamando desde a terra, mas Deus ouvia o sangue de Abel clamando a ele desde a terra. Lembra de outro também que descansou, morreu, o nosso irmão Lázaro. Isso, Lázaro que estava enfermo e que havia morrido, e 4 dias no sepulcro, já estava cheirando mal. Marta, Maria, os discípulos, os apóstolos, todos aqueles que estavam diante ali de Lázaro falecido, eles não podiam ouvir mais nada de Lázaro, nem fazer e nem receber nada de Lázaro. Mas Deus sim, o Senhor Jesus Cristo, ele pode fazer e pode fazer algo em prol dos mortos. Lembra que Jesus disse para Lázaro? Lázaro estava morto, estava dormindo diante do Senhor. Para Deus ele estava dormindo.
Então Lázaro, ele ouviu a voz do Senhor Jesus, mesmo estando morto. Lázaro não ouvia a voz dos discípulos, Lázaro não ouvia a voz de Marta nem Maria, de ninguém, e nem ninguém podia dizer nada por Lázaro, mas Jesus sim. Jesus podia comunicar com Lázaro, e Lázaro, mesmo estando morto, ouvia a voz de Jesus. Jesus diz: Lázaro, venha para fora. E Lázaro, mesmo morto, ouvia a voz de Cristo chamando ele desde o sepulcro para que ele viesse para fora. Livro de São Lucas, livro de São João, capítulo 11, versículo 43. Lázaro ouviu a voz de Cristo chamando ele. Jesus disse para Lázaro, ele estando ainda no sepulcro: Lázaro, venha para fora. E Lázaro, mesmo estando morto, ouviu a voz de Cristo. Livro de São João, capítulo 11, versículo 43. Então lembre-se, os mortos não podem comunicar com os vivos, conosco nesta terra, com seres humanos, mas eles podem ouvir a voz de Cristo. Somente Deus tem o poder sobre os mortos e poder sobre os vivos. Então lembre-se, não se preocupe com aqueles que partiram, que já não estão mais nesta terra, que já descansam, estão no repouso desta terra, estão descansando, estão mortos, dizendo verdadeiramente. Então cabe ao Senhor Jesus, cabe ao Senhor Deus julgar entre os vivos e os mortos. Então você lembre-se, não se preocupe com os mortos, apenas deixe na mão de Deus, porque cabe a Deus julgá-los. Somente Deus conhece o que está acontecendo com os mortos. Para você meditar, Lázaro e o rico, todos os dois morreram, mas eles conversaram somente com Cristo, com o Senhor nosso Deus. E os que estavam aqui embaixo na terra não ouviam nem Lázaro, nem o rico do teu tormento. Mas o pai Abraão, representando Deus, podia ouvir, tanto faz o rico como o pobre Lázaro. O Senhor conversava com eles. Lázaro, do outro lado também, que morreu também, que foi 4 dias no sepulcro, já estava cheirando mal. Ele não podia ouvir a voz de Maria, nem Marta, nem do discípulo, nem dos apóstolos, mas ele podia ouvir a voz de Cristo. Quando Jesus chegou e chamou Lázaro, gritou bem alto: Lázaro, venha para fora. Lázaro, mesmo morto, ouvia a voz de Cristo. Então lembre-se, os mortos não podem ouvir a tua voz, não podem ouvir a minha voz, não podem ver o que você faz por ele ou deixou de fazer, mas eles podem ouvir Deus falando com eles. Abel, nosso irmão Abel, morto pelas mãos de Caim, o sangue de Abel clamava o Senhor desde a terra. Caim não ouvia a voz de Abel, mas o Senhor Deus de Israel, Criador dos céus e terra, ouvia lá dos céus o sangue de Abel clamando a ele desde a terra. Livro de Gênesis, capítulo número 4, versículo 10. Então lembre-se, não se preocupe com os mortos, não queira fazer algo ou pedir algo aos mortos, porque eles não podem fazer nada por nós e nem nós por eles. Cabe somente a Deus conversar com eles ou não, julgá-los ou não. É momento de você e eu nos preocuparmos mais com aquele que se encontra em vida, porque aquele que se encontra em vida, ele sabe o que você quer fazer por eles. Os vivos estão pedindo você socorro. Do teu lado tem alguém pedindo socorro por você. E isto, do teu lado, diante de você, diante de mim, de nós, as pessoas estão vivas, clamando, pedindo a nós misericórdia por eles. E nós estamos muito preocupados com os mortos, se eles ouvem ou não, se estão entregues ao esquecimento ou não, se eles não sabem nada ou se sabem algo. Não se preocupe com os mortos. Todos nós perdemos alguém especial, os nossos antequeridos, mas não é momento de nós preocuparmos com estes, é momento de nós nos preocuparmos com aqueles que estão vivos diante de nós, ao nosso lado, pedindo para que nós venhamos estender as mãos para eles. Então lembre-se, se preocupe com aqueles que estão diante de você, com os vivos, porque os vivos querem e sabem de tudo que você está fazendo, mas os mortos cabe somente a Deus julgá-los e advertê-los, porque os mortos sim, eles podem ouvir a voz de Deus. O sangue de Abel clamava o Senhor desde a terra. O Senhor Deus ouvia a voz de Abel clamando desde a terra. Gênesis capítulo 4, versículo 10. Mas Caim não ouvia, Adão e Eva não ouviam, ninguém ouviu a voz
de Abel, o sangue dele, clamando desde a terra depois de morto, mas Deus ouviu. Lázaro também, o rico Lázaro, morreram, mas eles não podiam saber de mais nada, nem pedir e nem receber mais nada daqueles que estavam vivos cá embaixo na terra. Mas eles conversavam com o pai Abraão. O Lázaro e o rico conversavam com o pai Abraão, somente entre eles e Deus. E também Lázaro, que morreu, e mesmo depois de morto, ele ouviu a voz de Cristo chamando ele para sair para fora. Livro de São João, capítulo número 11, versículo 43. Então lembre-se, para a tua meditação, não se preocupe com os mortos, porque eles não têm mais contato com você nem comigo, mas eles têm contato com Deus. Somente Deus pode falar com os vivos ou com os mortos. Somente os mortos e os vivos podem ouvir a voz de Deus, mas não pode, se nós morrermos, nós não teremos capacidade de ouvirmos a voz daqueles que ficaram vivos nesta terra. Então lembre-se, não fique se lamentando, não fique deixando de viver porque você perdeu alguém. A vida continua. Deixa que os mortos, o Senhor cuida. Deixa que Deus cuida dos mortos, porque Jesus, Ele é Deus dos mortos e dos vivos. Cabe você, eu e nós, nos preocuparmos com aqueles que estão ao nosso lado, pedindo socorro, pedindo misericórdia, e deixe que o Espírito Santo venha mover o teu coração, porque o Espírito de Deus, Ele nos convence de todo o pecado. É hora de nós acordarmos para a vida. Se nós perdemos alguém especial, temos alguém, o nosso ente querido, nós perdemos eles, não cabe mais nada eu fazer, nem pedir e nem fazer, porque não cabe a mim mais fazer mais nada, somente zelar por aqueles que ficaram, amar, perdoar, receber perdão, fazer algo por aqueles que estão ainda em vida nesta terra, e deixe que os mortos, cabe o Senhor Deus julgar. Então, para a tua meditação nesta manhã de domingo agraciado por Deus, para você meditar, os mortos não podem ouvir nós, os vivos, nem fazer e nem receber nada, mas somente Deus pode fazer algo por eles ou deixar de fazer. Livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo 10. Abel, depois de morto, o sangue dele clamava o Senhor desde a terra, e somente Deus ouvia a voz dele, clamando a Deus. O rico e Lázaro, o rico em tormento, e Lázaro no repouso de Abraão, eles não podiam ouvir, nem fazer, nem receber nada dos irmãos que na terra, mas eles podiam falar com o pai Abraão. E também Lázaro, depois que morreu 4 dias no sepulcro, ele não podia ouvir nem Marta nem Maria falar nada e fazer nada por eles, mas ele pôde ouvir a voz de Cristo chamando ele do sepulcro. Jesus disse: Lázaro, venha para fora. E Lázaro, mesmo estando morto, ele ouviu a voz de Cristo, mas ele não ouvia a voz dos seus irmãos que estavam aqui na terra, ainda em vida. Então cabe a nós zelarmos daqueles que estão em vida nesta terra, que podem receber e fazer algo por nós, mas os mortos, cabe a Deus julgá-los e fazer algo por eles, mas nós nada podemos fazer. Você quer zelar de alguém? Zele dos vivos, compartilhe, curte, comente, faça tudo com os vivos, porque os mortos cabe Deus fazer, porque Deus é Deus dos mortos e dos vivos. Só Deus sabe o que nós necessitamos. Que Deus nos abençoe, o teu amigo e irmão Márcio Leite. Quer fazer algo? Faça pelos vivos. Os vivos estão pedindo para você estender para ele as tuas mãos. Faça algo pelos vivos. Use de misericórdia com aqueles que usam de misericórdia. Use a fazer algo pelos vivos, e deixe que Deus fará algo por você em vida, e também fará por aqueles que ainda pede socorro por ele depois de um morto. Que Deus vos abençoe. Amém?